Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, editora Autografia, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, tá? E hoje eu queria comentar um assunto muito legal, muito importante aí que eu recebi um áudio aqui de uma amiga, internauta e telespectadora, e hoje minha amiga, né? A Juliana e o André. E eu queria muito divulgar o áudio deles, e aí eles autorizaram, tanto a Juliana como o André. Um assunto que antigamente era polêmico, hoje mais ou menos já está sendo aceito na sociedade. Graças a Deus as pessoas estão despertando, né? E estão acordando para esse assunto, né? Mas vamos ouvir aqui. Oi, pastor, tudo bem? Conseguiu colocar para ouvir? Pastor, eu estava conversando com um amigo meu hoje e ele disse que... Eu vou mandar para o senhor as conversas que eu estava tendo com ele. Vamos agora ouvir a conversa? André, eu estava pensando uma coisa, vê se você concorda comigo. Ai, meu Deus, meu gatinho roubou minha meia. Pegou a meia e saiu correndo. Você pensa comigo, eu estava analisando, né? Se realmente reencarnação existe, a reencarnação seria um tapa na cara do inimigo. Porque, ou seja, é a chance que todo mundo tem de ser salvo. Ah, eu tô ferrando a vida dele, ele vai ficar comigo. Aí daqui a pouco, Deus dá mais uma chance, o cara volta. Caramba, não foi dessa vez, vou ferrar de novo e por aí vai. Bem, a reencarnação ela tem na Bíblia ainda, mas a grande parte dela foi retirada da Bíblia nos concílios de Constantinopla e nos concílios de Nicéia, tá? Um detalhe importante, Mateus capítulo 17 e nos demais evangelhos, além de Mateus, está bem claro a parte em que os apóstolos perguntam a Jesus se Elias voltaria. Jesus deixa bem claro, Elias já veio, esteve entre vocês e vocês não perceberam. E aí um olha para o outro e pergunta, será que Elias era João Batista? Por que eles perguntaram? E por que eles pensaram que Elias era João Batista? Porque se você não sabe, você é judeu, você estuda a história dos judeus? Não. O judeu ele crê em reencarnação, tá? E a maioria dos rabinos não só creem, como eles dão aula. Existem vários vídeos no YouTube, existem sites e blogs que eles deixam claramente a informação sobre a reencarnação. E Jesus era rabino. Os rabinos estudam sobre a reencarnação, que quer dizer mestre. Rabino quer dizer mestre. Um outro detalhe, o que para nós aqui é reencarnação, para eles lá é reviver, tá? Ou renascer. Existe lá um livro chamado A Cabala, que foi escrito por Abraão, que é uma filosofia que foi criada por Abraão e pelo judaísmo, né? Os judeus, alguns judeus que são estudiosos da filosofia Cabala, que deixa bem claro sobre vários exemplos e várias reencarnações de vários profetas, tá? Homens e mulheres que andaram com Deus. Se você se aprofundar nessa filosofia, tu vai conhecer muita coisa, tá? Um outro detalhe, que esse assunto já existe há mais de 5.000 anos. Jesus, ele comentou isso justamente com os apóstolos, porque ele já estudava sobre o assunto. Por que Jesus ia falar isso? Elias já veio e já esteve entre vocês. Se Elias já tinha morrido há muitos anos. Um outro detalhe é Moisés. Muita gente já sabe que Moisés morreu e ele foi sepultado pelo próprio Deus. Por isso que Jesus falou, não haveria nada em oculto que não viesse a ser revelado. Então, já estamos no momento, está sendo tudo revelado e vai ser revelado mesmo. Tá? A Igreja Católica já sabe que não tem mais como evitar. Há um ponto já de algumas informações estarem vazando, já na internet e tudo, que estão querendo mexer na Bíblia de novo, mais do que já mexeram, tá?
Martinho Lutero, quando pegou a Bíblia, ele pegou um pedaço da Bíblia e já pegou já ela com cheio de alteração, né? Tem muita coisa ali que não tem lógica e não tem sentido, tá? Então o que a Juliana comentou aqui é verdade. E jamais um pai, que é mais do que um pai, uma mãe, ou a mais do que uma mãe, que é o Criador, a sua misericórdia dura para sempre. Se a misericórdia dura para sempre, significa não tem fim a misericórdia de Deus. E qual a melhor forma de Ele ajudar nós espíritos que estamos nesse corpo físico? Qual a melhor forma que tem? Qual a melhor forma que Deus tem para nos ajudar? Para nos abençoar? É justamente a reencarnação, porque nós erramos, somos ignorantes, somos falhos, precisamos aprender dia após dia. Então o que ela comenta aqui realmente é fato, né? E a Juliana e o André são evangélicos, são mais um no meio de tantos milhões como eu, né? E tantos amigos meus pastores que estão tendo revelações, experiências profundamente sobre o assunto, né? E já estão aceitando e sabem que não tem arrebatamento físico, sabe que a morte física ela é fato, né? Davi fala isso no Salmo 49, Salmo 89, Salomão fala sobre isso, Jó fala sobre isso. A morte física é fato, os próprios apóstolos morreram, Jesus morreu e tantos outros partiram, estão partindo agora mesmo, partiu uma atriz da Globo, né? Hoje é maio, hoje é dia 17 de maio, se eu não me engano, de 2018, e vai continuar partindo. Isso aqui é só uma passagem, né? Isso aqui é uma escola do mundo espiritual. Mas vamos ouvir a Juliana. E assim, se realmente tem que aceitar Jesus para poder ser salvo, para ir para o reino de Deus, não basta ter apenas um coração bom, tem que aceitar Jesus, que até agora estou em dúvida nisso, ou a pessoa... Então, você está em dúvida, eu vou te explicar, Juliana. Aceitar Jesus não é o fato de você abrir a boca e falar, eu aceito Jesus. Aceitar Jesus é mudança de atitude, é moralidade, integridade, é retidão. Então vou dar um exemplo para você, Juliana. O bom samaritano. Você pega lá nos evangelhos e lê a passagem do bom samaritano. Você vai ver bem claro que o bom samaritano foi ele que ajudou um homem caído, que foi roubado e foi espancado no meio do caminho. Mas antes dele ajudar esse homem, primeiro passou um religioso, um sacerdote. Um sacerdote hoje poderíamos considerar um padre, um pastor, até um médium, um líder espiritual do budismo, sei lá, de qualquer religião dessa ou filosofia. Passou e não ajudou, né? Quer dizer, prega uma coisa, mas não vive o que prega. Depois passou um levita, a Bíblia fala. Um levita é o quê? É um tocador de instrumento, um cantor evangélico, pode ser uma cantora, que passou e não ajudou. Quer dizer, canta ou toca louvores em adoração a Deus, mas na hora de botar em prática o que toca, o que canta, não colocou. E depois passou um bom samaritano, que foi o terceiro. E ele viu aquele homem, e aquele bom samaritano não era religioso, não era levita, não tinha religião nenhuma, mas no entanto ele tinha o quê? Uma coisa chamada atitude. Ele pega aquele homem, ele leva até uma hospedagem, que no caso vamos dizer um hotel, uma pousada, alguma coisa desse tipo, que hospedava as pessoas, pede ao dono da hospedagem para tratar aquele homem caído, e ele paga todas as custas do tratamento e a diária daquele homem que ficou ali. E Jesus pergunta aos doutores da lei, quer dizer, aos líderes religiosos da época, qual dos três teve misericórdia e ajudou aquele homem? E aí eles foram obrigados a ter que se render e falar, foi o bom samaritano. Quer dizer, aquele que não era religioso. Então aceitar Jesus é isso, é tomar atitudes, não é você abrir e confessar com a sua boca, eu aceito Jesus, porque é muito fácil você falar aceitar Jesus. Ah, mas e aquele ladrão na cruz? Aceitar Jesus não é só arrependimento, porque também Deus não é injusto, deixa que o cara mate a vida toda, faça atrocidade a vida toda e na última hora ele se rende, e do outro lado ele não vai prestar conta daquilo tudo que ele fez. Mesmo ele aceitando Jesus, ele vai prestar conta e vai pagar pelo que ele fez. E aí é que entra a reencarnação, entendeu?
Vamos lá, outra comentar. Então, André, aí assim, Agora ela poxa, falando com o André. mas a gente não lembra. Então eu fiquei pensando, por que a gente não lembra? Se é para consertar as coisas. Se a gente não lembra, como que a gente vai resolver? Como que a gente vai acertar os defeitos? Então eu pensei, e se a gente lembrasse? Imagina se todos os seres humanos lembrassem que o que foi na outra vida. Então, Juliana, existem já inúmeros testemunhos, inclusive tem um filme chamado A Reencarnação de Nanica, se eu não me engano é Maquita ou Nanica, Manica, acho que é Manica, A Reencarnação de Manica, tá? Você procura no YouTube, que é um fato real dentro da Igreja Católica que abalou os padres na época, na região, tá? Que a menina lembrou tudo. Você vai ficar impactada, ou você, internauta, quando vê. Outro detalhe, existem canais sérios como Discovery, History Channel, National Geographic acho que não, canais de documentários que trazem testemunhos fortes e estão no YouTube também, de reencarnação de evangélicos que declaram: eu não tenho como negar e não tenho como dizer que eu não acredito mais. Eu vou à igreja, mas eu acredito que a reencarnação é fato, porque eu me lembrei, né? Inclusive você, Juliana, eu mandei para você um vídeo que você falou que não tinha nem como argumentar o que você viu, de uma família evangélica que conta com detalhes a vida dela passada, o garoto, uma criança que lembrou de tudo, né? Acho que é George Lemmer, é uma família, né? Tá inclusive no meu canal Projeto Vitória Cristina, vou botar no canal Douglas Cavalcante também, tá? Que fala sobre o assunto, né? Mas existe milhões de casos desses, não tem como fugir, tá? Inclusive EQM, tá? Existe muitas EQM que eu já vi, tem no YouTube, inclusive, testemunhos em documentários também famosos, inclusive registrado com médicos que fizeram entrevista com crianças que reencontraram parentes, que os parentes falaram: eu vou voltar, tá? O corpo é uma energia, porque é feito de átomos, e átomos têm energias, é feito de energia, vai. E o corpo vai para a terra, morre, apodrece. Então, essa energia dessas moléculas que vai lá se desfazer, e é uma energia, vai se fundir à terra e misturar a terra. Então, Juliana, o que acontece? Eu tenho a resposta. O corpo, existe três. Existe o corpo, existe a alma e existe o espírito. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 44, que assim como há o corpo natural, há o corpo espiritual. O corpo físico, Salomão fala lá em Eclesiastes 12, 7, que o pó volte, o corpo volte, o pó volte à terra, se eu não me engano está assim, só ver lá em Eclesiastes 12, 7. E o espírito volta a Deus. Volta o quê? Para prestar conta da experiência, da missão, do propósito que ele tinha aqui na terra. Por isso que ninguém para nesse mundo. Toda hora a gente vê: fulano morreu, ciclano morreu. Não morreu. Morreu o corpo físico. E nós não somos, por exemplo, eu não sou o Douglas, eu estou como Douglas. Essa existência, eu tenho essa linda família e tal. Eu estou como Douglas, junto à minha esposa Eleusa. Aí acabou meu tempo, volto para o mundo espiritual. Se houver uma necessidade eu voltar, e eu ver que eu quero voltar, tenho livre-arbítrio, que eu preciso voltar, eu vou voltar. Porque existem mundos superiores, melhores, né? Isso eu vi na minha experiência fora do corpo, tá? Muitos conhecem a minha história, né? Eu falo em vários vídeos a respeito da minha filha, que veio só para me despertar. Depois ela foi embora com 15 anos, né?
terminou o tempo dela aqui. E depois ela veio, me levou em vários lugares. Eu me vi 7 vezes fora do corpo físico. Foi onde eu vi o meu corpo espiritual, e é onde eu entendi a palavra de Deus, e onde muitos teólogos, inclusive líderes religiosos, padres, etc., não entendem a Bíblia, porque o próprio apóstolo Paulo fala as coisas espirituais são para os espirituais. Você tem uma ideia, eu chego a comentar no meu segundo livro, segundo volume, Entre o Céu e a Terra, né, que eu tive um sonho com Paulo, com o apóstolo Paulo. Tive um sonho, eu falo, dou detalhe no livro, que no sonho ele me parabenizava, tá? Ele fala, eu quero te parabenizar por você buscar o que realmente é as coisas espirituais, que vocês não são de lá, nenhum de nós somos de lá. Nós temos que passar por lá. E num sonho ele falava isso comigo. Eu não gosto de ficar comentando muito isso, que às vezes gera ciúme, né? Mas para Deus permitir eu ter um sonho desse, é como se Deus estivesse falando comigo. Agora você está cumprindo o que o meu filho falou, Jesus. Buscai e achareis. Procurai e pergunta mesmo por quê. Ah, não pode perguntar, não, tem que perguntar por que ele vai te responder, tá? Leve o tempo que for. Então, o que eu quero falar com você? Nós somos o corpo espiritual. Então, quando o corpo físico morre, ele fica na terra, como foi o caso de Lázaro. Lázaro foi recebido por anjos. Como? O corpo físico, não. O corpo espiritual foi recebido pelos anjos. O corpo físico tem que ficar na terra. E o corpo espiritual volta a Deus, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. É isso? Então ela se funde com a terra? Não, não se funde com a terra. O corpo físico fica na terra, o corpo espiritual volta para Deus. É um assunto complexo isso, é um assunto... Bem, André, realmente o assunto é complexo quando a gente não sabe, né? Mas quando a gente sabe, quando a gente tem a experiência, eu vi tudo isso no mundo espiritual. Quando eu deixei meu corpo, eu falo por 7 vezes que eu saí, ouvi, entendi. A minha filha me levou no mundo espiritual, me mostrou pessoas felizes, pessoas andando, famílias unidas, reencontros, né? Pessoas chegando no mundo espiritual que estavam saindo da terra, e toda hora sai, né? Por exemplo, hoje é 17 de maio, né? Acho que é 17 de maio. A última estatística que eu levantei dos sites que eu tenho de estatística, para eu poder sempre falar nos meus vídeos, já nasceram mais de 30 milhões de crianças só esse ano. E todo ano essa faixa de 160 a 180 milhões que nasce por ano. E que parte geralmente é 180, às vezes 200, 190 milhões, né? Mas, e às vezes não, às vezes é equiparado com a mesma coisa. Mas está havendo um aumento na população mundial. Mas esse aumento também é gradativo, às vezes ele cai, né? Porque faz parte. A Terra é um laboratório da alma, do espírito, ou uma oficina, ou uma escola, ou uma faculdade. É um lugar onde o espírito tem que vir para aprender, para melhorar. Tá me entendendo? Mas vamos lá, vamos ver o outro assunto. É um assunto complexo isso. Novamente, essa questão da gente, igual você falou, né? Se a pessoa fez muito mal na vida dela, ela morre, aí reencarna novamente e ela vai ser uma pessoa boa. Então, no caso, igual se eu entendi a sua lógica, no caso a pessoa ela foi mal durante a vida toda dela, né? Aí ela morre e reencarna, só que aí ela vai ser uma pessoa boa. Então, a vida vai ser mais ou menos assim, né? Se ela... Então, André, eu vou te responder. Quando nós morremos, isso eu vi. Não foi livro, nada disso que me falou não, tá? Não foi filme, nada disso. Eu vi quando minha filha veio até a mim, porque ela veio só com esse propósito. Várias pessoas evangélicas, católicas, várias religiões, amigos meus, quando eu conto a história, o que aconteceu comigo, ou quando leem o meu livro, é aí que eles veem realmente que ela só veio com um propósito. Não me dizem que ela veio com um propósito, com uma missão. Ela é um espírito evoluído, outros dizem não, ela é um anjo que se infiltrou, porque o meio dos anjos se infiltrar no nosso meio
né? Para estarem na convivência, hospedarmos anjo, o anjo sentar contigo e comer, tomar café, ele tem que vir por meio do corpo físico, igual Jesus. Como que Jesus ia evangelizar, fazer a obra que ele fez? Ele teve que vir por meio de Maria. Então a minha filha veio por meio da minha esposa, né? Tem uns amigos meus e umas amigas minhas que também falam que a minha esposa, ela não está aqui, né? Não está ouvindo isso, mas já me falaram que ela não é uma pessoa normal, que ela é muito evoluída, que ela é um ser de luz. E tem uma senhora cega que uma vez falou até no ouvido dela, eu estava nesse dia na igreja, uma palestra que nós demos na igreja, a gente prega, dá palestra em várias igrejas evangélicas, e essa senhora falou para ela, você é geradora de anjos. Tá me entendendo? E ela é um ser de luz muito evoluído, ela é um anjo, né? Porque minha esposa não tem, tipo assim, maldade, nada disso. Não tem. Ela é diferente. Às vezes eu que tenho muita maldade, malícia, e na verdade eu tenho aprendido mais com ela do que... Ela até tem tido força comigo, né? Mas ela, eu já falei para ela, ela está aqui com um propósito justamente, que é esse, de estar me ajudando, me orientando, porque ela é calma demais, muito mais calma do que eu. O mundo pode estar pegando fogo, ela é tranquila, tá me entendendo? Eu tenho essa tranquilidade também, mas não igual a ela, né? Então o que acontece? A Vitória veio com esse propósito, aí me despertou, e eu como um canal já ajudei e tenho ajudado várias pessoas que estão se despertando, e essas pessoas despertando outras, e está virando uma bola de neve, e cada vez maior. E nós não somos os únicos. Isso está acontecendo no mundo inteiro, porque pastores estão me procurando, estão sendo despertados, estão tendo revelações, visões, a um ponto de mudar o caráter deles, mudar os pensamentos deles, tá? E aí ela me levou, e no mundo espiritual eu vi que o espírito, quando ele vem à Terra, né, eu vi um processo lá, né, um processo que eu falo no primeiro livro, no terceiro livro eu também vou falar, tem um livro aí de PDF, pode ler o primeiro livro, em PDF. Eu falo no livro, inclusive, eu comento, que ela me levou num lugar todo branco, iluminado, onde haviam vários seres de luz, né, ou anjos, cada um dá um nome, e havia um corpo flutuando em cima de uma maca, flutuando a maca, uma bola de energia, esse corpo estava todo de branco, vestido de branco, e eu perguntava, né, o que aquele corpo era. E ali uma mulher toda de branco veio até mim e falou, aqui é preparado o corpo, o espírito, o corpo de acordo com a necessidade do espírito que vai para a Terra, para que lá na Terra ele possa, de acordo com a sua necessidade, cumprir a sua missão. Quer dizer, aquilo que faltou, por exemplo, como você falou aí, fulano de tal foi ruim, né, a vida toda. Então, ele foi para um estado espiritual, que segundo o judaísmo, onde as almas que cometem erros e falhas tem que ficar tipo uma prisão, que segundo já outras religiões e filosofias dá-se o nome de umbral, que é onde fica as almas, que segundo a Igreja Católica é um purgatório, onde ela fica sendo preparada ali para que ela tenha uma nova oportunidade e possa viver uma nova vida da forma correta. Da forma correta, mediante ao que ela deixou de ser, deixou de fazer. Então ela vai voltar. Agora o estado que ela fica nesse lugar espiritual, vamos se dizer, sofrendo, refletindo o que ela fez de errado, para que seja um choque, um impacto, para quando ela tem uma nova oportunidade ela possa mudar. O tempo ninguém sabe o certo, pode ser 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, né? Cada um dá um período. A gente ouve vários testemunhos aí de pessoas que já tiveram testemunhos, experiências e encontros com o mundo espiritual, que anjos, seres de luz falaram e deram mais ou menos esse período aí. Depende, de cada caso é um caso, tá me entendendo? Essa questão da gente, igual você falou, né?
Se a pessoa fez muito mal na vida dela, ela morre, aí reencarna novamente e ela vai ser uma pessoa boa. Então, no caso, igual se eu entendi a sua lógica, no caso a pessoa ela foi mal durante a vida toda dela, né? Aí ela morre e reencarna, só que aí ela vai ser uma pessoa boa. Então, a vida vai ser mais ou menos assim, né? Se ela fez muita maldade, quando ela reencarnar, ela vai ser uma pessoa bem provável que vai nascer assim, digamos, sem condições, né? Ela vai sofrer, aí vai restar dela ela evoluir ou ela ficar a vida toda dela naquela miséria, né? Que assim, o inferno, eu vou falar a verdade, eu também não acredito, né? Eu não acredito em inferno. Eu já vi alguns comentários dos estudiosos aí que a gente, se chegar da gente não reencarnar, se chegar a evoluir, ser iluminado, a gente não vai reencarnar nessa terra, né? Nesse mundo, a gente vai reencarnar, mas em outra dimensão mais evoluída. Então, André, eu vi quando a minha filha me levou, a Vitória me levou em 3 mundos diferentes. 2 hiper felizes, né? Me levou no Nosso Lar. Eu recomendo muito ver o filme Nosso Lar. Ela me levou, porque quando eu e minha esposa lemos o livro, a gente se identificou. E o que impactou muitos amigos, inclusive amigos que já leram, já viram o filme, é que nós vivemos uma experiência sem nunca ter lido o livro, nem nunca ter visto o filme. Então tem amigos que nos olham de forma diferente hoje. Estudiosos da área que nos olham de forma diferente. Nós não somos, não existe ninguém melhor que ninguém. Existem pessoas mais evoluídas que vêm com missão, como eu e minha esposa viemos com missão. Mas eu tinha que estar no meio evangélico, eu tinha que crescer no meio evangélico, eu tinha que me tornar obreiro, diácono, evangelista, missionário e chegar a ser pastor. Para depois eu me despertar e entender de onde eu vim, por que eu vim, para que eu vim, né, qual é a minha missão, estou cumprindo ela e graças a Deus estou ajudando muitas pessoas, tem inúmeros comentários, pessoas perderam medo da morte, pessoas que estão despertando, pessoas que estão mais felizes, pessoas que estão superando a partida de entes queridos, estão entendendo que a vida continua do outro lado, está na Bíblia isso, não tem como fugir, Jó fala isso, né? Jesus deixa bem claro sobre isso, que é o mestre e o maior de todos, tá? Que é o verbo que se fez carne, sem contar o que retiraram, o que ele falou, que é como você falou, o inferno realmente não existe. Existe um estado de aprisionamento, em que sentido? Onde a alma vai ficar refletindo ali o que ela fez e sofrendo também, tipo assim, poxa, eu tive a oportunidade de ser uma pessoa boa, de plantar o bem, de ser íntegro, de ser honesto, mesmo na igreja. Tem muitos que estão na igreja, mas fui safado, roubei o povo, independente da igreja, da religião também, de outras filosofias. Eu lá dentro era uma pessoa, falava uma coisa, mas fora era outra. Então essas pessoas, essas almas ou esses espíritos vão para esses lugares, como eu falei, que é dado o nome de umbral, purgatório e assim por diante. E aí depois eles têm uma nova oportunidade de reencarnar na Terra ou em mundos inferiores. Eu não fui em mundos inferiores, já ouvi falar. Eu fui em mundos superiores, mundos felizes. O terceiro que a minha filha Vitória me levou, ele estava em construção. São mundos que vivem em outras dimensões e que a NASA, ou telescópio Hubble, sei lá, é Hubble, né? Nunca vão pegar esses mundos, porque vivem numa outra dimensão. Tá? Deus é perfeito, não vai permitir, tá bom? Mas existe sim, mundos felizes, eu vi pessoas felizes, famílias felizes, e a paz incondicional, o amor incondicional, a presença de Deus tremenda. Era Deus purinho no lugar, tá? Quem inventou foi a Igreja Católica.
há muito tempo atrás, mesmo para intimidar a comunidade evangélica, e assim eles conseguiam arrecadar mais fundos para a igreja também. Porque naquela época eles pregavam muito o dízimo, né? Quem não dizimar não vai herdar o reino dos céus e vai para o inferno. Então, foi por isso que eles inventaram o inferno, né? Os demônios, o comandante que é o Lúcifer. Então, por isso que eles inventaram essa teoria. Mas não existe, existe espírito opressor. Então, André, eu vou te explicar por que não existe os demais internautas. Pessoal, Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Que Deus seria louco de criar um ser para competir com ele, pessoal. Pô, para analisar. Mas e as maldades, as coisas que estão acontecendo aí? Deus dá o livre-arbítrio ao espírito, a nós. Quando nós deixamos o corpo físico, nós temos a opção de escolha, se quer seguir o caminho ou não. Tudo é um processo para você melhorar. Na vida física, para você evoluir, né, tem as artimanhas erradas, mas lá na frente tu colhe o que tu plantou. Mas se você evoluir da forma correta, você colhe o que plantou também da forma correta, e você só cresce e desenvolve. No mundo espiritual já é diferente. Totalmente, você pode, vou burlar o mundo espiritual, é negativo. Lá não tem como burlar, lá não tem lei humana não, lá a lei é divina e se concretiza. Se você acha que vou dar a volta aqui, vou aceitar Jesus na última hora do lado de lá, negativo, tá frito. Mas o ladrão na cruz, eu já expliquei, o ladrão na cruz aceitou Jesus, mas ele teve que corrigir os erros dele durante toda a sua vida. Senão Deus está sendo o quê? Injusto. E Deus é justo. E Deus dá saída, sua misericórdia eterna para tudo. Mas tem um preço a pagar. Por isso que é bom a gente se lapidar o tempo todo, se aperfeiçoar no amor, no perdão. Estou sempre falando aqui em perdoar, ensinar as crianças, que na verdade não são crianças, são espíritos e almas, estão tendo oportunidade. Já imagina, aí Jesus fala assim, ame o seu inimigo como a ti mesmo. Quem não me garante que essa criança que está vindo na sua família, ou que você se apegou, ou que você está adotando como nós, foi algum inimigo na nossa vida passada. Aí Jesus fala, não tem lógica isso? Aí Jesus fala, ame o seu inimigo, né? Que recompensa terás se amar os que vos amam? Recompensa terás se amar o seu inimigo. Não aqueles que vos amam, mas os que vos odeiam. Quem não garante que essa pessoa é uma pessoa que te odiou muito em uma outra vida? E o próprio Deus está permitindo haver esse encontro. Você e seu filho ou você e sua filha? Olha a perfeição de Deus. Aí você fala, pastor, que visão. Não é visão, irmão. Isso é revelação. Deus me revelou isso. Deus me mostrou muita coisa. Quando eu voltei, eu saí 7 vezes do corpo físico, lúcido. Eu entendi uma vez só. Eu entendi o suficiente para a minha vida toda. Imagine 7. Se eu quisesse escrever livros, eu escreveria inúmeros livros. Mas estou utilizando mais os vídeos. Foram 2, vou lançar o 3º, já terminei, estou terminando mais 2, mais ou menos, mas só que eu estou me dedicando mais aos vídeos. Porque eu alcanço mais rápido as pessoas. É gratuito também e fica tudo mais fácil. Nisso ainda coloco o PDF, a pessoa pode baixar o livro. Tá me entendendo? Então, realmente, infelizmente, a Igreja Católica inventou isso tudo. Só que o povo está acordando, está despertando. Os que dormem vão despertar cada vez mais, porque não vão ver acontecer muita coisa que estão esperando. Tá? Igual no outro dia a menina falou, aconteceu um desastre não sei aonde, quantas mortes. Eu falei, minha amada, desde o início do mundo acontece isso. A primeira morte foi Caim matando Abel, um irmão matando o irmão. Ela é mesmo, né, pastor? Sempre acontece, sempre guerras, sempre desde o início. Isso aqui é uma passagem, minha amada, é uma escola. Vamos aprender. Aproveitar que estamos aqui, viva a vida, né? Aí vamos ver o que ele fala aqui no outro. O André. Tá demorando para baixar o seu áudio, mas eu vou ouvir.
Uma outra pergunta, André. Porque se eu falo isso com alguém, no nosso meio, que você conhece como que é, Nosso vai meio dizer evangélico. assim, que Jesus falou que nascer de novo é nascer do Espírito. Nascer do Espírito e nascer da água. Então, vamos lá. Nascer do Espírito. Seu Espírito veio, Juliana, teve uma existência. Por exemplo, eu não sou Douglas, eu estou como Douglas. Então, vamos supor, de vez em quando eu cometo os erros de ignorância, que é o meu, né, deboche. Aí eu estou sendo acompanhado, o mundo espiritual está me vendo. Aqui é como um pastor amigo meu me falou uma vez, que Deus revelou a ele que a Terra é como se fosse um Big Brother, é uma casa do mundo espiritual que nos observa o tempo todo. Aqui agora estamos conversando, estão nos observando. E estão me observando a explicação que eu estou dando para você também, e para os demais internautas. Então estamos sendo observados o tempo todo, e aí eu cometi muitos erros e falhas, e aí terminei minha vida aqui. Aí chego do outro lado, vejo o meu corpo físico no chão, volto ao pó, como eu já falei, e meu corpo espiritual vai voltar a Deus, vai prestar conta, eu vou ser acompanhado. Chegando lá, vou prestar conta e tal, aí tem todo um processo que Deus não precisa, eu creio assim, Deus não precisa conversar diretamente com cada um de nós. Existe uma hierarquia, ele tem líderes responsáveis. Jesus é o comandante, tem os responsáveis que trabalham direto com ele lá. Né? Tá chegando um aluno aí da Terra, um aluno novo, vamos se dizer. Né? Aí eu vou prestar conta e tal. Douglas, cometeu alguns erros e tal, você vai ter que voltar se você quiser, se não quiser pode ficar aqui. Mas existem mundos superiores, lugares melhores, né, para você. Mas para você ir para esses mundos, você tem que voltar para a Terra, que é a melhor opção. Só que você vai ficar pouco tempo lá, nós vamos te enviar para uma família que também está em missão, tá indo em missão. E, ô fulano de tal, chega aqui, ô José, ô Maria, ó, o Douglas tá vindo da Terra agora e vai passar um tempo aqui junto com vocês, você e ele, tá? Vocês podem formar uma família, sendo que o Douglas não vai ficar muito tempo. O Douglas vai ficar aí aproximadamente, vamos supor aí, uns 15 anos, igual a Vitória. Vou dar um exemplo, igual a minha filha. Quando chegar aos 15 anos, ele vai ter que sair de lá. Já tá tudo, vai ser projetado para ele sair de lá, tá? Mas tem um porém, vocês têm livre-arbítrio aqui de querer voltar ou não, para que possam ir para lugares melhores, né? Para que possam estar melhores. E tem uma escola espiritual aqui, vocês vão estudar, vão se preparar, se organizar direitinho, porque a Terra lá, você já conhece, é complicado, ninguém quer ir para lá, mas tem que ir, o processo é lá, o laboratório é lá, a escola é lá, tem que aprender, vendo? É difícil, mas tem que ir para lá aprender, né? E fazer de tudo para não cometer besteira, suicídio, não tira a vida de ninguém, não comete mais erros não. Se cometer uns erros, mas que sejam erros assim, que sejam, vamos supor, desconsiderados, né? Ignorante, não foi porque queria fazer aquele erro, né? Aconteceu, por exemplo, um acidente. Eu estou dirigindo na rua, né? De repente passa uma pessoa na minha frente, ela entrou na frente do carro, o carro bateu e matou a pessoa. Eu sou culpado? Não. Ela que entrou na frente estava bêbada, né? Era um bêbado que entrou na frente do carro, eu não sou culpado disso. Então, já sabe o processo, mais 15 anos ele tem que sair. Tem que nascer do espírito, vai nascer um novo espírito. Como um novo espírito? Um espírito transformado. E vai nascer da água. Como nascer da água? Como nascer da água? Aonde o corpo da criança fica na placenta da mulher, fica dentro do quê? Fica dentro da água. Não existe ninguém que deixasse de nascer da água, tem que nascer da água. Na verdade, Jesus estava dando um exemplo mais real. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito.
um novo espírito, uma nova vida. Você vai ter uma nova oportunidade. Vai ser uma nova transformação. Para quê? Para evolução, para melhor. Mas depende também de você, né? Então, nascer da água é nascer da placenta, é nascer de uma nova vida física. Tem que nascer da água. Não é simplesmente jogar água, o cara está cheio de erro e fala, joga uma água, está perdoado. Todos aqueles erros que ele cometeu. Aí está perdoado. Mas essa é a graça. Então é a graça sem graça. Sabe por que a graça sem graça? Porque então quer dizer que é justo. A outra que lutou o tempo todo, foi honesta, foi uma pessoa de bem, fez sempre o bem, a vida dela toda. Aí chega no final da vida, finalzinho da vida, ela morre fisicamente e vai para o mesmo lugar bom, maravilhoso, que a outra que passou a vida toda errando e na última hora jogou uma aguinha, ela nasceu de novo. Você está vendo alguma lógica? Tem sentido? Tem justiça nisso? Cadê a justiça de Deus? É uma questão de pensar e raciocinar. Não tem justiça. Então nós temos que se esforçar. Por isso que Jesus ele fala que o reino é tomado por quê? Por força. Por força, por violência. Quer dizer, não é fácil chegar e entrar no reino dos céus. Então tem que nascer de novo, vai ter que voltar. Vai ter que evoluir o espírito, nascer do espírito novamente, nascer da água. Vai ter que voltar ao ventre, na placenta onde tem água, nascer do ventre da mulher. Ter uma nova existência, uma nova família e corrigir. Mas é onde eu falei, minha filha me levou nesse lugar, o mundo espiritual, aonde eu vi o espírito todo de branco, um ser de luz todo iluminado, e vi um corpo e uma bola luminosa em cima que era o espírito. E eu perguntei para que era aquele corpo, e aquela mulher me explicou. Vocês vão para a Terra de acordo com a missão, com o propósito de cada um. Esse aqui são vocês, o espírito, e o corpo. Ele é acoplado ao corpo físico. E lá na Terra vocês vão cumprir a missão de vocês, vão cumprir o propósito de vocês e são retirados no tempo e na hora certa. Por isso que muitas das vezes, fulano de tal era tão novo, foi embora. O ciclano veio, nasceu doente, ou nasceu com a perna assim. Então tudo tem uma resposta. Veio cumprir uma missão, independente ou de acordo com alguma coisa que estava devendo. Ou para, além de dever, tem muitos espíritos e muitos seres, todos somos seres, né? Vem cumprir propósitos para ajudar a família. No outro dia eu comentei com um amigo meu, eu falei, eu vou te fazer uma pergunta, eu peguei ele não era a favor da reencarnação, mas depois que eu falei isso com ele ficou pensativo. Você tem um filho, e aí você foi embora da Terra, chega lá em cima no céu, surge uma necessidade que Deus precisa que você volte para ajudar o seu filho, mas sendo neto dele, sendo seu neto, no caso você é avô, né? E você vai voltar para a Terra sendo filho dele, que é como se você fosse o neto seu, da existência anterior que você teve. Você vai nascer como filho dele porque você precisa ajudar o seu filho numa situação que vai acontecer lá na frente, que se você não nascer, seu filho vai para um lugar muito ruim e vai passar muitos anos lá sofrendo, porque ele não vai aceitar. Mas se você nascer, vai mudar a história. Eu perguntei a ele, você aceitaria para salvar a vida do seu filho e ajudar ele? Aí ele, poxa pastor, o senhor não é mole não. Ele é pastor também. Rapaz, senhor, brincadeira não. Não, eu falei, eu quero saber se você voltaria. Aí falou, pastor, quando a gente ama, a gente faz qualquer coisa. Tá me entendendo, meu amado?
Está me entendendo, minha amada? Então, quando a gente ama, a gente nasce do Espírito e nasce da água, quantas vezes for necessário. É tipo eu estou aqui hoje. Eu já comentei num vídeo meu que eu vou para o outro lado. Lá está meu filho e minha filha Vitória. Meu filho Vitor, eu creio que já nasceu. Tá minha filha Vitória. E aí chega do outro lado, eu encontro uma situação parecida dessa. Que sabem que eu sou um espírito evoluído, de guerra, de batalha, ousado, audacioso, para falar mesmo, não ter medo, para encarar certas situações com sabedoria. E aí me colocam uma condição. Aí já estou lá, vamos dizer aí, uns 30, 40 anos no céu. Quase a minha idade agora, tenho 46. Aí me apresenta uma situação e fala, ó, lembra aqueles filhos, aí meus filhos adotivos ficam aqui, meus filhos adotivos. Vai acontecer isso, isso e aquilo. Ou então algum outro parente meu, um sobrinho meu, que eu tenho que ajudar, que eu ame muito, um sobrinho, uma sobrinha. E a única forma, a melhor forma que tem, é se você tiver que reencarnar para ajudar eles. Você vai levantar não só eles, como a família. Mas só que eu já tenho a experiência do planeta, já conheço N situações. Creio que até lá muita coisa vai mudar, vai melhorar. Mas por amor, independente se está pegando fogo ou não, o planeta Terra, eu venho. É isso que eu quero falar para vocês. Irmão, Jesus veio. Ah, mas Jesus é Jesus. Não. Assim como esse pastor que eu perguntei falou que viria, tenho certeza que você que ama a sua família, alguém da sua família, se tivesse que voltar para ajudar, nesse sentido, você voltaria. Porque se você vier espírito, não tem como você ajudar em espírito. Você tem que entrar no corpo físico e ajudar. Entendeu, André? Entendeu, Juliano? Então também aquelas pessoas que ficam endemoniadas, né? Que realmente tem casos. No caso não são demônios, são os espíritos opressores que acaba conseguindo entrar nessas pessoas porque ela já tem a vibração baixa, ela já tem uma mentalidade fraca, né? Então são pessoas fracas de espírito e fraca mentalmente também, né? Aí o espírito acaba se aproveitando e entra nessa pessoa para sugar a energia dela, né? E acaba conseguindo, no entanto que ele suga tanta energia da pessoa que a pessoa vai à destruição total, né? Então também é aquelas pessoas que... Isso são espíritos, né, que não aceitam sair da Terra, porque tem um livre-arbítrio, vive fugindo dos seres de luz ou dos espíritos de luz, ou anjos, né, cada religião dá um nome. Eles vivem fugindo e ao tempo todo são evangelizados. Existe um versículo na Bíblia que diz que Jesus, quando ele morreu, ele foi evangelizar no mundo inferior, que nós chamamos de inferno, ou umbral, ou purgatório, seja lá o nome que você der. Mas Jesus foi evangelizar. Isso prova que o mundo espiritual, eles trabalham os seres de luz em prol dos seres das trevas, para ajudar a resgatar eles e trazerem para a luz novamente. Porque muitos não querem sair daqui, porque estão apegados às coisas materiais. Por isso que Jesus fala para guardar, juntar tesouro nos céus e não na terra. Porque onde estiver o teu tesouro, lá está o seu coração. No meu caso, eu vou ficar fazendo o que aqui? Tá me entendendo? A não ser que eu seja solicitado ou que me tragam em missão para cumprir alguma coisa, né? No mundo espiritual. E se tiver que vir em missão no mundo físico, voltar novamente, como eu já falei, eu vou voltar, né? Para ajudar, a gente está aí, né? É muito fácil você falar que serve a Deus. Aí se Deus te colocar numa condição dessa, precisar da tua ajuda. Aí o Espírito vai falar assim, Senhor, voltar para a terra, então tu não serve a Deus. Não, mas aí eu quero... Não, mas tu não serve. Porque se tu serve a Deus, você está trabalhando em todo o tempo e ajudando. Temos que ajudar. Muita gente precisando aí. Muita alma precisando da nossa vida. Tanto que está em corpo físico, como está fora dele também, tá? Sem falar da bendita manipulação e tradução errada. Isso eu estou falando até da Bíblia original. Mas, até porque bem antes não existia Bíblia. E aí? Né? E outra, por exemplo, os budistas não têm a Bíblia. E aí? Né? É tanta pergunta.
Olha só, Juliana, além dos budistas não ter a Bíblia, eu vou te passar uma informação para vocês, demais internautas, muita gente não para. Tudo tem que usar lógica, irmãos, usa lógica, tá? E raciocínio, né? Vamos lá, dízimo. Jesus pediu dízimo? Não. Dízimos era para quem? Para o povo judeu da época, não para os gentios. Nós somos gentios. Então é errado pedir dízimo, tá? É errado. A igreja que pede dízimo está fora da vontade de Deus. Não vou nem dizer a palavra de Deus, que ali tem coisa do homem. Segundo lugar, a Bíblia já encontraram inúmeros erros de traduções, a gente sabe disso, teólogos famosos, está sendo discutido vários assuntos. Então já está vindo novas Bíblias aí e ainda vai ter muita coisa que vai mudar. Tá? A própria Igreja Católica já está abalada com isso, tá bom? Outro detalhe, Buda, vamos lá. Buda ele viveu 500 anos antes de Cristo, Jesus não tinha nem nascido 500 anos antes. E Buda fazia o bem, ajudava o próximo, abriu mão da... Você vê o filme de Buda, assiste no YouTube que você vai ver. Se tu ler o livro vai explicar mais ainda. Ele abriu mão de todo o poder, todo o dinheiro que ele tinha. Buda era um príncipe, filho de um rei muito famoso na época, e abriu mão de toda a riqueza que ele tinha para ajudar os necessitados. Aí você vai falar, Buda foi para o inferno, Buda está condenado. Negativo, não temos esse direito e não tem nem lógica isso. Né? Deus ele nos julga porque, e na época Jesus não existia. Então se for falar, Buda copiou Jesus, não. Jesus, as atitudes de Jesus foram copiadas, a de Buda, tá? Foram copiadas como a de Buda. Um outro detalhe, se a gente sabe que existe reencarnação, né? Pode-se ser que um líder muito grande de uma religião, de uma filosofia, ou de uma teoria que seja para o bem, ele pode vir depois como um outro grande líder, reencarnar, para ajudar os demais irmãos que estão em corpos físicos, porque o processo todo é na Terra. Precisamos viver o processo na Terra, para daqui a gente ir para os lugares melhores ou piores, vai depender de nós. Né? Aí entra o livre-arbítrio. Então, minha amada, como a irmã acabou de falar, é a questão dos evangélicos, inúmeros, como eu falei, pastores, líderes religiosos, já estão cientes, já estão buscando, estão tendo revelações fortes. Como eu falei, sábado agora eu vou estar tomando café com um pastor, que ele falou, pastor Douglas, eu lembrei do senhor, só o senhor para me explicar, que eu vivi uma experiência que eu não vou procurar outro pastor, porque eles não vão entender. Mas foi algo muito forte. Aí me perguntaram uma vez assim, pastor Douglas, o senhor, uma vez um rapaz veio falar, pastor Douglas, o senhor fala às vezes como um espírita. Aí o outro veio assim, eu falei para ele, o outro me falou que eu falo um pouco de budismo. Um pouco de budista, é porque eu leio um pouco de cada religião, porque o que eu vi tem um pouco de cada uma delas. E aí foi onde eu entendi que não é religião, não é rótulo. Onde eu entendi por que Jesus não trouxe religião. Tá me entendendo? Então o que eu quero passar e compartilhar com vocês é que a gente vem aplicar no amor. Aplique o amor dia após dia, aplique integridade, venha se lapidar dia após dia. Vai se especializando em ser melhor, ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos, não julga raça, cor, nada disso, tá? E tá tudo no controle de Deus. Mas por que está acontecendo isso? Tá tudo no controle, vai dar tudo certo no final. O importante é você fazer a sua parte, que o teu tempo vai terminar aqui, pode ser hoje o teu último dia, você não sabe. Pode ser hoje o seu último dia. Você vai sair daqui julgando, condenando, aí você vai julgar e Jesus fala, não julgue porque lá você vai ser julgado. Por ter julgado. Então, quando perguntaram a Jesus como é dar a vida eterna, como o bom samaritano, Jesus ele fala, quem herdou a vida eterna? O bom samaritano, o sacerdote ou o levita? O bom samaritano, que não tinha religião nenhuma. Por quê? Porque a atitude dele fez ele herdar a vida eterna. Atitude de bem, de amor, de carinho. E é isso que Deus ele quer de nós. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos aí. Vou começar o culto no lar. Faz o culto no lar na sua casa. Daqui a pouco estou começando, 5 horas da tarde. Hoje é 17, se eu não me engano, de maio, né, 2018.
Você pode estar vendo esse vídeo aí em 2019, 20, 21, sei lá o ano que você vai ver, mas ele serve para todos os anos. E vamos plantar o amor. Tá? Eu continuo pregando nas igrejas, levando às igrejas a mensagem de vida, de superação, de motivação, mesmo sabendo que nunca haverá arrebatamento de corpo físico. O arrebatamento morreu, o espírito é retirado, entendeu? Sabendo que não vai ter fim do mundo, o fim do mundo é pessoal de cada um, morreu, o espírito é retirado, né? E morreu, acabou o mundo ali, para aquela existência ali, aquela vida, acabou o mundo. Então, meu WhatsApp é 21 986 31 6630. No Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra. Página Projeto Vitória Cristina, que é onde nós fizemos em homenagem à nossa filha, colocamos o nome dela, onde a gente faz trabalho com orfanatos, asilos, etc. Página A Vida é para Viver, onde eu estou postando agora com a minha esposa nossos passeios, nossas saídas, nossas diversões que nós temos, né? Nossas alegrias, né? Nossas visitas aos amigos, etc. A vida é para viver. O meu fardo hoje, o fardo da minha esposa é leve. Página Morte Física, onde eu provo que a morte é só física, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Somos o corpo espiritual. E tem aí o canal Projeto Vitória Cristina no YouTube, que você deve estar vendo esse vídeo aí, e o canal Douglas Cavalcante no YouTube também. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos, tá? É um prazer mais uma vez. Eu queria agradecer a Juliana e o André aí que permitiram, me autorizaram. A mensagem aqui criptografada, hein? No WhatsApp aqui, vocês autorizando eu colocar o áudio de você, mas foi bom. Quem sabe um dia a gente faz um debate, né, de comentários no YouTube, né? Pessoal, lê a Bíblia, tá tudo na Bíblia, tá? Tá tudo na Bíblia, mesmo sabendo que tem erro de tradução. Leia a Torá também. Na Torá tem códigos. Você sabia que as letras da Torá tem código? Tá bom? A Juliana comentou aí, falou o nome do Hélio Couto, né? Eu já assisti, às vezes assisto nas palestras dele sobre mecânica quântica, física quântica, é isso aí. O negócio é aprender, mas tem que ter lógica e sentido, né? Eu aprendo mais com o mundo espiritual, né? Eu tenho muita experiência, me encontro com mestres espirituais, né, fora do corpo, e eu saio lúcido, eu sei que estou saindo, sei que estou fora, sei que eu estou dormindo no corpo, que meu espírito, ou minha alma, né, cada um interpreta de uma forma, está em outro lugar. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe todos, foi um prazer, mais uma vez, um forte abraço. O que eu puder falar, o que eu vi, eu falo, né? A gente pode ler também outras coisas, tem pessoas que viram também, tem muitos livros aí que nos ensinam muita coisa, tá? Mas o que eu vi, eu gosto de falar o que eu vi, né? O que eu vi, o que eu entendi. É um prazer estar com vocês, um forte abraço, Shalom Adonai.